Bom dia a todos. Nesta aula vamos falar de uma importante família de vírus, os Retroviridae, em particular do vírus da imunodeficiência humana, que terá um especial destaque nesta apresentação pelo seu impacto clínico e epidemiológico. A família Retroviridae, que inclui duas subfamílias e vários géneros, estão disseminados na natureza e podem ser encontrados numa grande variedade de hospedeiros vertebrados e com algumas variações ou pequenas variações, a sua estrutura é genericamente sobreponível entre os diferentes géneros. Todos os retrovírus têm uma composição básica e uma estrutura básica do seu virião muito similar. O seu tamanho ronda cerca de 100 nanómetros em diâmetro e uma vez que contém duas cópias do genoma RNA, é um vírus diploide. O genoma RNA é revestido por proteínas NC, as proteínas neurocápside, e os complexos formados entre este RNA e as proteínas estão envolvidos numa cápside também chamada de proteína P24 ou antigênio P24, que é composto por várias subunidades que se dispõem no espaço de forma ecosaédrica, com uma simetria ecosaédrica, e que é, por si, coberto por uma matriz associada à membrana, também chamada de proteína P17. Como a grande maioria dos vírus com envelope, a membrana lipídica, a bicamada lipídica, é adquirida durante a extrusão do virião da célula do hospedeiro. No entanto, algumas proteínas, como a proteína SU, também designada de glicoproteína 120, e a proteína transmembranar, portanto a proteína TM, também chamada de glicoproteína 41, são encontradas num envelope e codificadas pelo vírus. A glicoproteína 120 liga-se, tem um papel muito importante na ligação do vírus ao receptor CD4 e ao correceptor CCR5 ou 6xCR4, que são receptores de citocinas que existem na superfície dos linfócitos T e de muitas outras células do nosso sistema imunológico e desempenham um papel importante na infecção por grande parte dos vírus da família Retroviridae. Adicionalmente a estas proteínas de estrutura, como se pode verificar também nesta figura, existem proteínas específicas do vírus, nomeadamente enzimas, que são essenciais à replicação do vírus. Estão identificadas neste slide essencialmente três enzimas, especificamente a transcriptase reversa, a integrase e a protease. A figura presente neste diapositivo representa o ciclo de vida de um retrovírus típico e serve para ilustrar alguns dos aspectos particulares da sua replicação e que são também alvos farmacológicos dos antirretrovíricos usados na terapêutica. Os retrovírus aderem à membrana celular da célula do hospedeiro através da interação entre proteínas da superfície viral e receptores celulares e entram na célula por fusão direta do envelope viral com a membrana plasmática dessa célula. No VIH, a proteína de adesão é a glicoproteína 120 e o receptor celular é a molécula CD4 e um dos receptores de citocinas, ou o CXCR4 ou o CCR5, que atuam como receptores. Estes receptores e correceptores são expressados primariamente na membrana plasmática de linfócitos T CD4+, mas também em células da linhagem macrófago monócito, algumas células-alvo, como são as células de Langerhans, as células dendríticas e outras células apresentadoras de antigênio, mas também algumas células fora do sistema imunológico, como são as células do sistema nervoso central. A proteína, a glicoproteína 41, é responsável pela fusão entre o vírus e a membrana celular do hospedeiro, que leva habitualmente à entrada do core ou dos componentes do core do virião para o citoplasma da célula hospedeira. Após a entrada, a replicação dos retrovírus é peculiar porque envolve portanto, um evento de uma transcrição reversa. Logo após a entrada do core do vírus para o citoplasma da célula infectada, existe uma descapsidação parcial e o RNA vírico
sofre uma transcrição reversa, convertendo-se numa molécula de DNA, de cDNA, pela ação de uma enzima transcriptase reversa, uma enzima constituinte do retrovírus. Este cDNA é depois convertido num DNA de cadeia dupla, pela ação também da transcriptase reversa, mas através da sua atividade de DNA polimerase dependente do DNA, e entra logo após esta transformação no núcleo da célula e integra-se no cromossoma da célula do hospedeiro, sendo este processo também catalisado por uma enzima constituinte do vírus a integrar-se. Uma vez que a informação genética do vírus tenha sido convertida a DNA e integrada no cromossoma do hospedeiro, ela essencialmente torna-se parte do genoma celular e a célula fica permanentemente infectada. O genoma viral, neste caso de DNA, chama-se de provírus e é replicada e herdada de forma muito fidedigna desde que a célula infectada se continue a replicar. O ciclo de vida prossegue, este DNA pode ser transcrito, produzindo moléculas de RNA mensageiro, que vão dar, algumas delas, algumas moléculas de mRNA que sofrem de splicing alternativo, mas a maioria das proteínas do retrovírus são traduzidas em poliproteínas de grandes dimensões, que são subsequentemente processadas através da proteólise portanto, em moléculas proteicas individuais, por uma enzima muito importante, que é também constituinte do vírus, designada de protease. Os retrovírus que mantêm a linhagem genética movendo-se de célula em célula ou de organismo em organismo, através de uma série de eventos infecciosos, por via horizontal, são chamados de retrovírus exógenos. Em contraste, quando um retrovírus infecta uma célula da linha germinativa, o modo de transmissão linear e a dinâmica evolutiva do retrovírus pode alterar-se profundamente. O provírus pode ganhar uma posição estável na linha germinativa do indivíduo infectado e tornar-se sujeito à transmissão vertical, neste caso, à descendência desse mesmo hospedeiro. Os genomas provirais de transmissão vertical são habitualmente referidos como retrovírus endógenos. A maioria destes retrovírus endógenos sofreram mutações que levaram à perda de infectividade. No entanto, alguns deles podem exercer ainda efeitos biológicos significativos, quer por replicação de uma forma que não se distingue dos retrovírus exógenos, quer por recombinação com vírus competentes. A família retrovírida é dividida em duas grandes subfamílias: a família Orthorhynchovirinae, que inclui 6 géneros de vírus relevantes em termos de doença humana, mas que claramente que os mais relevantes são os delta-retrovírus e os lentivírus, como veremos mais à frente, e a família Spuma-Retroviridae, que do ponto de vista de doença humana são bastante menos importantes e incluem 5 géneros diferentes. Muitos destes vírus são membros de um subgrupo designado oncorretrovírus, não identificado aqui nesta divisão taxonómica, mas que têm sido associados desde há muitos anos com uma variedade de neoplasias em animais, que incluem leucemias, linfomas e sarcomas. Contudo, o oncorretrovírus mais importante foi descoberto no fim dos anos 70 e designa-se HTLV1, de Human T-Cell Lymphotropic Virus, causa neoplasias raras das células T, nomeadamente leucemias e linfomas, mas também tem sido associado a algumas patologias neurológicas crónicas. Um outro vírus aparentado a este HTLV1 é o HTLV2, que apesar do seu papel preciso na doença humana não estar ainda completamente esclarecido, tem sido também associado a malignidades raras das células T. Contudo, a doença mais importante resultante de infecções por retrovírus é, sem dúvida nenhuma, o síndrome da imunodeficiência adquirida, ou SIDA, e que é, de resto, o objeto desta aula, causado por vírus do género lentivírus, mais especificamente o vírus da imunodeficiência humana, o VIH.
A relação entre as células do hospedeiro e o vírus nas infecções por lentivírus é claramente diferente. Os lentivírus aparentemente persistem na célula hospedeira infectada durante longos períodos, num período de latência clínica, portanto, num período assintomático, mas ao longo do tempo os vírus normalmente adquirem características altamente citopáticas e letais para as células dos linfócitos T, CD4+, causando uma deterioração ao longo do tempo do sistema imunológico, a que se segue a identificação então do síndrome de imunodeficiência adquirida, com aquilo que lhe é tão característico, nomeadamente as infecções oportunistas. O protótipo é claramente o vírus do tipo 1, portanto o VH1, mas existe um segundo tipo de VH, o VH2, que também causa imunodeficiência humana, mas que se desenvolve mais lentamente e tendencialmente a manifestar-se com formas mais ligeiras e ocorre predominantemente na África Ocidental. O VH1 é, portanto, o agente causal da SIDA na grande maioria dos doentes infectados em todo o mundo. Com base na variação genética tão característica dos vírus deste género, foram identificadas 4 classes de VH1 e que incluem a classe M, a classe N, a classe O e a classe P. A classe M contabiliza a grande maioria das infecções pelo vírus VH1, mais de 90%, e distribui-se globalmente por mais de 9 subtipos de vírus já identificados, a que se juntam a estes formas recombinantes circulantes, que, como o nome indica, resultam precisamente da recombinação entre mais do que um subtipo dos vírus identificados. A distribuição geográfica dos diferentes subtipos é também característica. A classe, dentro da classe M, o subtipo B é bastante mais predominante no continente americano, na Europa e na Austrália. O subtipo C é mais frequente, ocorrendo na Índia e na África do Sul. O subtipo E no Sudoeste Asiático e a grande maioria das formas recombinantes circulantes predominam claramente em África. Do ponto de vista epidemiológico, o conhecimento desta divisão, desta classificação em grupos e subtipos do VIH adquire alguma importância, uma vez que algumas destes subtipos têm sido associados a um maior risco de transmissão e a uma progressão mais rápida da infecção para o seu estadio terminal de SIDA. O vírus da imunodeficiência humana, quer o tipo 1, quer o tipo 2, tiveram a sua origem na evolução genética a partir de diferentes vírus da imunodeficiência dos símios, ou CIV. Há um estudo importante de 2008 que data a origem do VIH entre 1884 e 1924 e situou precisamente na África Ocidental. Existem várias evidências na literatura que identificam primeiras infecções no ser humano muito antes de esta ser reconhecida como uma entidade neurológica. Por análise retrospectiva de algumas amostras, por exemplo, no ano de 1998 foi confirmada que uma amostra de sangue que havia sido previamente retirada a um homem adulto na República Democrática do Congo em 1959 já identificava vírus nestas amostras. Posteriormente, um ganglio linfático retirado em 1960 de uma mulher adulta e analisado posteriormente também a identificar os vírus do VIH. Na mesma altura, pensa-se que o VIH2 poderá ter começado a circular na região da Guiné-Bissau, e na Europa há também alguns dados que mostram já a sua presença muito antes dela ser identificada como infecção no homem. Foi detectada uma amostra de tecido marinheiro norueguês que morreu em 1976 com presença de vírus da imunodeficiência humana.
havia transposição da espécie parece ter ocorrido na floresta equatorial da África Central, de uma forma relativamente bem conhecida, de resto uma forma que é facilmente reconhecida noutras doenças infecciosas emergentes, como por exemplo a Covid-19. Neste caso, especificamente o contacto próximo entre caçadores com símios muito provavelmente infectados com o Semen Immunodeficiency Virus, ou SIV, e que transportaram esta infecção ao longo do rio, de resto uma das principais vias de transporte nesta região, e que o transmitem a outros seres humanos numa zona de elevada densidade populacional, iniciando aqui a epidemia. O salto interespécies com hospedeiros intermediários é responsável muito provavelmente pela origem dos diferentes subtipos de vírus VH conhecidos. Os primeiros casos suspeitos foram identificados nos Estados Unidos da América, na década de 70, e diziam respeito a manifestações clínicas identificadas em homens que mantinham relações sexuais com homens, casos de infecções e neoplasias raras habitualmente observados apenas em doentes imunossuprimidos, mais propriamente o caso dos doentes com terapêuticas imunossupressoras ou doenças do sistema imunológico primárias. Por volta dos anos 80 foram reportados os primeiros casos de pneumonias por Pneumocystis gyrovesci, um fungo oportunista, algumas neoplasias, como a sarcoma de Kaposi, na região da Califórnia e de Nova Iorque, principalmente em jovens homossexuais. Este quadro clínico foi designado de GRID, Gay-Related Immunodeficiency, que mais tarde viria a ser denominado de SIDA. Nessa altura começaram também a surgir os primeiros casos entre os hemofílicos, indicando então que a via de contágio seria também sanguínea, para além da via sexual previamente identificada. Iniciou-se uma corrida entre diferentes grupos de investigação para a identificação do vírus. Em Paris, um conjunto de investigadores liderado por Dr. Luc Montagnier, no Instituto Pasteur, isolaram pela primeira vez um vírus em gânglios linfáticos e chamaram-lhe o Lymphoadenopathy Associated Virus, ou LAV. Do outro lado do mundo, Robert Calo, nos Estados Unidos da América, identifica um novo retrovírus, a que se chama HTLV3, por semelhança estrutural e funcional com os vírus HTLV1 e 2 previamente identificados. Por esta altura foi também identificado o primeiro caso de infecção pelo VIH em Portugal. Nesta altura começam a ser elucidadas também as potenciais vias de transmissão da infecção pelo VIH. As primeiras a ser identificadas, obviamente, através do contacto sexual e depois por transfusão de produtos sanguíneos e transplante de órgãos também, mas rapidamente se identificaram outros grupos epidemiologicamente importantes, como o caso dos utilizadores de drogas endovenosas e também, já nesta altura, a clara noção de que o vírus se podia transmitir por via vertical ou através da amamentação. O marco importante na pandemia do VIH-Sida foi o ano de 1985, com a identificação do VIH do tipo 2 por um grupo de investigação liderado por portugueses. Este vírus é claramente diferente do VIH1 em vários aspectos, a começar pela distribuição geográfica. O VIH2 é endémico na África Ocidental. Antigenicamente é distinto do VIH1, ou seja, os anticorpos produzidos são distintos daqueles que são produzidos na infecção pelo VIH1 e, portanto, a distribuição geográfica, a prevalência, a incidência, a taxa de transmissão, com menores virémias e uma taxa de dispersão menor também, e o período de latência mais prolongado, são em todos os aspectos distintos do VIH1. Portugal é provavelmente o país do mundo ocidental com mais casos de infecções pelo VIH2, dada a sua relação estreita com os países da África Ocidental, os PALOP. Em 1986 é estabelecida finalmente a designação definitiva do vírus, o VIH, e é também aprovado o primeiro fármaco dirigido especificamente a esta entidade, o AZT-Zidovolina. Em 1991, a pandemia começa a ganhar uma visibilidade que não tinha até esta altura, fica debaixo dos holofotes, literalmente,
o que evidencia as suas características demográficas, quando se conheceram algumas celebridades infectadas, algumas delas ainda permanecem vivas e de boa saúde, enquanto que outras claramente não conseguimos salvar. Em 1994, estima-se que a prevalência global das infecções por VIH-Sida rondavam os 16 milhões de casos. Em 1996, a sociedade científica e política reconhecer a devida importância à pandemia, foi criada o NAIDS, portanto uma sociedade completamente direcionada para o estudo da infecção por VIH. Epidemiologicamente, na atualidade, estes são os dados mais recentes de 2019. Em todo o mundo, cerca de 38 milhões de pessoas que vivem com a infecção crónica pelo vírus da imunodeficiência humana. Há cerca de 1,7 a 2 milhões de novos casos por ano, enquanto que a mortalidade, apesar de ser bastante inferior àquela que era no início da década de 80, mas contudo ainda morrem cerca de 1 milhão de pessoas por ano. As realidades nas diferentes regiões do globo é bastante assimétrica, com prevalências muito elevadas, principalmente nas regiões mais pobres do mundo, principalmente na África subsaariana e na região do sul do continente africano. Como se pode ver, a infecção é democrática, mas a sua prevalência está especialmente associada à precariedade nas condições de saúde. A mortalidade por causas relacionadas com a infecção por VIH e que aumentou drasticamente a partir dos anos 80, portanto, quando foram identificados os primeiros casos desta infecção e quando a epidemia assumiu as verdadeiras proporções pandémicas, a partir do momento em que se introduz os primeiros fármacos para o tratamento do VIH, esta mortalidade diminui drasticamente quando avaliada a nível global e coincide também com outros avanços na terapêutica, quer com a introdução de novos fármacos antirretrovíricos, quer com a melhoria geral das condições de saúde na grande maioria dos países. Contudo, as metas definidas pela UNAIDS para 2025 ainda estão um pouco longe de serem atingidas. Também as novas infecções, ou melhor, os novos diagnósticos têm diminuído consideravelmente, não tanto como se desejava em termos de metas definidas pela UNAIDS. São vários os motivos para esta diminuição, mas um dos fatores com maior impacto foi, sem dúvida, a implementação de campanhas extremamente eficazes em termos de prevenção, como, por exemplo, a troca de seringas ou o uso massificado do preservativo, que é responsável por salvar alguns milhões de vidas em todo o mundo. Dentro da distribuição dos novos casos, verificamos um aspecto extremamente importante, que é o grupo da população que habitualmente não está conotada com qualquer risco específico, apresenta a maior taxa absoluta de novos diagnósticos. Ao contrário, verifica-se um decréscimo muito importante em alguns grupos de risco, como o caso dos utilizadores de drogas endovenosas. Os heterossexuais continuam a ser o grupo mais expressivo, mas o grupo de homens que têm relações sexuais com homens são os que representam um crescimento relativo mais notório. Em Portugal, há alguns aspectos epidemiológicos relevantes e que importa destacar e que de resto se reproduzem na maioria dos países do primeiro mundo. Em primeiro lugar, dentro dos novos casos no sexo masculino, a preponderância do grupo de homens que têm sexo com homens, uma tendência crescente nos últimos anos. Ainda dentro deste grupo epidemiológico, os novos diagnósticos são feitos principalmente em escalões etários mais baixos, principalmente no grupo etário dos 25 aos 29 anos, e a destacar ainda as apresentações tardias nos homens heterossexuais. E o que se explica tipicamente por ser um grupo que não encara ou não identifica em si comportamentos de risco e, portanto, as apresentações já são bastante tarde na idade.
Embora seja importante em termos epidemiológicos ou de saúde pública definirmos grupos de risco, porque se sabe que nestes o risco de transmissão de VIH é mais elevado do que o risco da população em geral. Por exemplo, os homens têm sexo com homens, o risco é 28 vezes superior ao risco da população em geral. Os utilizadores de drogas endovenosas, o risco é cerca de 22 vezes maior do que o risco da população em geral, mas a verdade é que os infecciologistas gostam bastante mais de definir comportamentos de risco que podem colocar qualquer um de nós em risco de aquisição do VIH do que propriamente restringir o risco de infecção a grupos epidemiológicos identificados. Se falamos então em grupos epidemiológicos de risco e em exposição de risco, torna-se central até para a tomada de decisões definirmos, tanto quanto possível quantitativamente, qual o risco associado a uma exposição ao VIH. Apesar de ser responsável por uma epidemia à escala global que conhecemos, o vírus da imunodeficiência humana é um agente patogénico de baixa contagiosidade, com uma taxa de transmissão que anda à volta de 1 para 100 a 1 para 1000, comparativamente à taxa de transmissão da hepatite C e da hepatite B, que são aproximadamente, respectivamente, 100 vezes e 10 vezes superior. Então, perante um cenário de potencial contágio pelo VIH, as perguntas que devemos colocar são: exposição de risco com o quê? Portanto, qual a amostra biológica responsável por essa exposição? Qual o mecanismo da exposição, ou seja, como? Quem? Qual é a fonte dessa exposição, se tem um estado sorológico conhecido ou suspeito, e aqui implica saber, no caso em particular, qual a carga viral na fonte, quer no hospedeiro, quer na amostra biológica em questão, o tempo de exposição. A transmissão da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana pode ocorrer após exposição e incorporação de amostras biológicas potencialmente infectantes que são provenientes de um doente infectado por VIH. Consideram-se fluidos infectantes, além do sangue e fluidos visivelmente contaminados com sangue, o sêmen, as secreções vaginais e não devemos nunca esquecer o leite materno. São também considerados potencialmente infecciosos o líquido cefalorraquidiano, o líquido sinovial, os líquidos das serosas, pleural, peritoneal e pericárdio, assim como o líquido amniótico, apesar do risco de transmissão ser ainda desconhecido. Por outro lado, fezes, secreções nasais, saliva, expectoração, suor, lágrimas, urina, vômitos não são habitualmente considerados potencialmente infecciosos, exceto se visivelmente contaminados com sangue. O risco de transmissão de VIH destes fluidos é extremamente baixo. Por isso mesmo, e em geral, a transmissão devido ao contacto dia a dia entre membros da mesma família ou coabitantes é bastante improvável. É importante evitar contacto sangue com sangue, o que implica que lâminas de barbear e escovas de dentes não devem ser partilhadas. Quanto às diferentes vias e mecanismos de transmissão do VIH, a via de transmissão através de transfusão sanguínea, de produtos sanguíneos contaminados, e a transmissão vertical foram largamente reduzidos à escala global, apesar de não terem sido completamente eliminados. Os mecanismos mais frequentes de infecção ocorrem quando o vírus é introduzido no organismo através de, principalmente, lesões percutâneas, sejam elas por picadas de agulha, uma incisão com instrumentos cirúrgicos, por exemplo, a exposição de pele lesada ou de mucosas a algum dos fluidos infectantes, através de relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada e a partilha de seringas entre utilizadores de drogas endovenosas. A pele intacta é uma barreira eficaz contra a infecção por VIH e a contaminação da pele intacta com sangue ou outros fluidos potencialmente contaminados não é considerada uma exposição de risco habitualmente. É importante notar que não é possível fazer um cálculo preciso do risco de transmissão de uma exposição em particular, isto porque existem vários fatores que podem contribuir positiva ou negativamente para o risco de transmissão e que são habitualmente difíceis de contabilizar, incluindo-se nestes práticas sexuais específicas, por exemplo, reações sexuais violentas que podem gerar lesões cutâneas ou na mucosa, a existência de algumas doenças sexualmente transmissíveis concomitantes, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis associadas a lesões genitais, como é o caso do herpes genital, e que alteram a barreira da pele e das mucosas e potenciam, portanto, o risco de transmissão do VIH.
O caso do herpes genital é paradigmático como um potencial cofator da facilitação de transmissão do VIH em áreas endémicas, a existência de lesões cutâneas prévias ou traumas que possam afetar a integridade da mucosa. A quantificação ou estimativa então do risco varia consideravelmente de acordo com o tipo ou via de exposição. Como se vê aqui nesta tabela, o risco de transmissão maior está associado à transfusão sanguínea, a partilha de seringas e agulhas entre utilizadores de drogas endovenosas e, depois disto, as relações sexuais anais receptivas e lesões percutâneas com agulhas. O sexo anal insertivo, vaginal insertivo e o sexo oral representam um risco claramente inferior quando comparado com os anteriores. A correlação do risco de transmissão com o nível de virémia do VIH tem importantes implicações epidemiológicas. Por exemplo, em determinados contextos onde ocorrem trocas de fluidos como sangue e sêmen entre várias pessoas durante vários dias da semana, uma situação que pode tipificar isto é, por exemplo, um festival de música, o risco de encontrar pessoas que tenham sido infectadas recentemente e que por isso são altamente contagiosas, porque têm níveis de vírus a circular na corrente sanguínea muito elevados, como vamos já ver que decorre da história natural da doença, é também um contexto epidemiológico onde essa transmissão ocorre de uma forma muito mais provável. As fases tardias da doença são também períodos altamente infecciosos, ou seja, o contacto ou convivência com pessoas infectadas há muitos anos aumenta claramente o risco de infecção se houver contacto com estas pessoas ou com qualquer amostra biológica contaminada com o vírus. A exposição ocupacional, ou seja, de profissionais de saúde, refere-se à exposição de risco de todos os profissionais de saúde nas instituições de saúde a materiais e amostras biológicas potencialmente infecciosas e que incluem tipicamente sangue, amostras de tecidos, materiais médicos e equipamento contaminado e superfícies ambientais contaminadas. O tipo de exposição mais frequente é claramente a exposição percutânea, que acarreta um risco médio de 0,3%, e depois temos a exposição da mucosa, que tem um risco médio de 0,09%. Estima-se que a exposição da pele lesada seja inferior ao risco de contrair a infecção através da exposição da mucosa e todos os outros fluidos que não o sangue têm um risco também claramente inferior. Na exposição ocupacional destaca-se o fator inóculo, evidentemente que, por exemplo, uma picada com uma agulha oca que possa conter uma quantidade de sangue muito superior, quando comparado, por exemplo, a uma agulha de sutura que não tem lumen, é claramente um fator a ter em conta na definição do risco de infecção no profissional de saúde. Quanto à patogênese do VIH, a transmissão sexual após exposição a um vírus infectante presente no sêmen ou na superfície de uma mucosa representa habitualmente a via de transmissão mais comum a nível global. O alvo inicial do vírus é a molécula CT4 e o receptor das citocinas, por exemplo, o CCR5, particularmente existente na superfície de monócitos ou de macrófagos, de células apresentadoras de antigénios existentes na pele ou nas mucosas, como são as células de Langerhans, e os linfócitos TCD4+, existentes também nas mucosas. Habitualmente o VIH infecta na sua forma genotípica minor, ou seja, aquilo que nós designamos de um vírus fundador único. O primeiro tipo de célula a ser infectada é muito mais provavelmente uma célula de Langerhans ou um macrófago, através da ligação do vírus ao receptor CD4 e CCR5. O vírus replica-se rapidamente nestas células, que pode também servir como reservatório para a expansão continuada da infecção a outras células, a outros tipos celulares, especialmente os linfócitos TCD4, que é o seu alvo principal. E esta infecção ocorre normalmente por fusão célula a célula.
Adicionalmente, as células dendríticas também desempenham um papel muito importante na transferência do VH aos linfócitos CD4+. O VH reproduz-se muito produtivamente na mucosa genital, principalmente nos linfócitos de CD4, e migra através dos diferentes nódulos linfáticos para o tecido linfóide intestinal, portanto o GALT. Neste local replica-se e depleta com alguma intensidade os linfócitos T CD4 de memória, presentes na lâmina própria intestinal. Depois, a partir daqui, dissemina-se a outros tecidos linfóides secundários para estabelecer reservatórios estáveis que contêm grandes quantidades de vírus. Numa primeira fase da infecção, a replicação viral é agressiva, ocorre na ausência de qualquer resposta imunológica e a concentração do VH atinge a concentração sanguínea na ordem dos milhões, chega eventualmente aos 10 milhões de cópias por cada mililitro de sangue. E habitualmente o vírus pode ser detectado na corrente sanguínea cerca de 7, num período bastante variável, mas habitualmente entre 7 a 28 dias após a sua transmissão. Ocorre uma depleção importante dos linfócitos T no sangue periférico e uma depleção massiva destes mesmos linfócitos T no tecido linfóide intestinal, o que resulta habitualmente numa diminuição da imunidade intestinal, portanto, os mecanismos de imunidade inata e adaptativa da imunidade intestinal, uma perda da integridade da barreira intestinal e uma permeabilidade a produtos microbianos por translocação, como os lipopolissacarídeos e, consequentemente, a disbiose. Os vírus podem infectar de forma muito eficaz os linfócitos T, que expressam os receptores CD4 e o correceptor CXCR4, se bem que a infecção destas células ocorre normalmente em estadios mais tardios da infecção por VH. O VH pode infectar uma grande variedade de células CD4+, incluindo células do trato gastrointestinal, do epitélio gastrointestinal, células renais e ainda células, os astrócitos no cérebro. Os monócitos infectados podem participar na quebra ou na passagem da barreira hematoencefálica, permitindo que os monócitos se infiltrem no sistema nervoso central. Estes monócitos infectados diferenciam-se em macrófagos perivasculares e tornam-se células residentes que armazenam vírus no sistema nervoso central, sendo que o sistema nervoso central passa a ser um reservatório extremamente importante na patogênese do VH. Após a infecção, então, o VH estabelece uma infecção persistente, mesmo na presença de um sistema imunológico competente, enquanto não houver tratamento ou enquanto não houver a utilização de terapêutica antirretrovírica, a infecção vai progredindo e desenvolvendo um estado de imunodeficiência que vamos descrever já de seguida, e a ocorrência de infecções oportunistas que se designa de estadio SIDA. O VH vai persistir nos reservatórios, células ou tecidos que armazenam VH, mesmo na presença desta terapêutica antirretrovírica. De resto, os reservatórios de VH nestes santuários, como são muitas vezes designados, são o grande obstáculo para a erradicação ou cura da infecção por VH nos doentes infectados, mesmo sob terapêutica antirretrovírica eficaz. Existem essencialmente dois tipos de reservatórios: os tecidos linfóides, como no caso do tecido linfóide associado ao intestino, ou GALT, ou qualquer outro tipo de gânglio linfático, e os reservatórios celulares, onde permanecem em linfócitos T que estão, ou mesmo monócitos e macrófagos que estão em repouso. De todos os retrovírus conhecidos, o VH1 possui uma transcriptase reversa mais propensa a erro do que qualquer outra.
A consequência desta elevada taxa de erro é de que cada vez que o RNA do vírus é transcrito de forma reversa, 3 ou 4 novas mutações são introduzidas no DNA resultante. Adicionalmente, o processo de transcrição do DNA proviral integrado para produzir novos genomas virais pode também originar novos erros. Genomas mutantes que se acumulam rapidamente no curso da infecção e têm como resultado final uma série de quase espécies, portanto não são verdadeiras espécies, mas são quase espécies, em que se manifestam por diferenças nucleotídicas importantes entre os diferentes isolados, mesmo dentro do mesmo indivíduo infectado. Isto pode explicar, em parte, a falência do sistema imunológico para controlar a infecção, o aumento da virulência do vírus que vai surgindo ao longo dos vários anos do curso da infecção e que se torna também um obstáculo importante ao desenvolvimento de uma vacina eficaz. A produção do vírus é muito elevada no doente infectado, cerca de 10 elevado a 10 viriões por cada dia, sendo que uma taxa de mutação elevada durante a transcrição reversa, porque precisamente não há atividade de correção dessas mesmas mutações, pode gerar uma taxa de recombinação extremamente elevada. Por exemplo, nos macrófagos, cerca de 62 eventos de recombinação por cada genoma, e no linfócito TCD4, 1,5 eventos de recombinação por cada genoma, o que quer dizer que a taxa de gerar mutações é extremamente elevada. Depois da transmissão, a infecção evolui de acordo com uma história natural da doença, mais ou menos constante e previsível, se não houver qualquer intervenção farmacológica. São dois os fatores que habitualmente consideramos para fazermos o estadiamento imunovirológico da infecção, ou seja, o número de células T-CD4, o número de linfócitos T-CD4 e o número de cópias de RNA do vírus, aquilo que designamos de carga viral. Esta figura sumariza os eventos imunopatogénicos da infecção por VIH, o seu curso natural e, apesar da patogênese, como vimos, ser bastante complexa, alguns fatores são muito provavelmente os mais importantes no desenvolvimento da doença. A infecção por VIH é tipicamente caracterizada então por 5 fases, uma transmissão que pode ser mais ou menos eficiente dependendo do mecanismo, como vimos, e de outros fatores, tipicamente através de relações sexuais desprotegidas. Uma segunda fase que corresponde a uma fase de infecção aguda com uma replicação viral intensa e uma disseminação para os diferentes tecidos linfóides. Nesta fase pode surgir o síndrome retrovírico agudo, ou uma doença do tipo mononucleósido nos doentes infectados. Numa fase subsequente à fase de ativação da resposta inata e adaptativa, que tipicamente contém de alguma forma, de forma parcial, o vírus, com uma diminuição da carga viral inicial e um aumento das células dos linfócitos TCD4 até um determinado nível, mas que na verdade não passa de uma contenção apenas parcial de um vírus que é altamente replicativo e com uma capacidade de gerar vírus mutantes também bastante elevada. Uma fase 4 que se segue é uma fase de infecção crónica, persistente, mas assintomática, que se designa frequentemente de fase de latência clínica, em que, apesar de tudo, existe uma replicação viral contínua e uma constante ativação do sistema imunológico. Numa quinta fase, ou fase de doença avançada, ocorre uma depleção muito marcada dos linfócitos TCD4, provocando um quadro clínico compatível com uma imunodeficiência e que leva habitualmente também a uma replicação descontrolada do vírus, culminando com uma fase terminal da doença, a SIDA.
Durante a fase inicial de infecção, eh, como já referi, de replicação também viral muito agressiva, esta fase ocorre habitualmente na ausência de uma resposta imunológica adequada e a concentração do vírus pode atingir níveis extremamente elevados, na ordem dos 10 milhões de cópias por mililitro. Esta carga viral pode ser detectada no sangue dos doentes infectados num período que oscila entre os 7 e os 28 dias. Nesta fase ocorre uma depleção importante dos linfócitos TCD4+, no sangue periférico, e também uma depleção muito importante dos linfócitos T associados às mucosas. Nesta fase de infecção aguda e num intervalo que pode decorrer entre 2 a 4 semanas após o início da infecção, apesar da grande maioria dos doentes estar completamente assintomática, há uma percentagem significativa que pode desenvolver um quadro sintomático tipo gripal ou mononucleósido, em que os sintomas mais frequentes e característicos são a febre, as artralgias, a faringite, as mialgias e, numa percentagem também considerável de casos, um racho, um exantema, que normalmente dura entre 2 a 6 semanas a resolver. Apesar de alguns quadros sintomáticos poderem revestir de alguma gravidade, há situações de meningite ou meningoencefalite aguda associadas aos síndromes retrovíricos agudos, a verdade é que a maioria dos quadros sintomáticos são ligeiros, com sinais e sintomas muito inespecíficos, com uma grande variedade de diagnósticos diferenciais que é importante excluir e, por isso mesmo, não havendo um elevado grau de suspeição, a infecção pelo vírus VH pode passar despercebida. Depois desta etapa precoce da infecção primária, caracterizada pela elevada virémia, pelo nadir, o ponto mais baixo da contagem de linfócitos TCD4, o sistema imunológico consegue montar uma resposta que, apesar de não conseguir inibir completamente a replicação viral, consegue de forma significativa diminuir a carga viral detectada e falo à custa principalmente da atividade de linfócitos T CD8+, assim como de anticorpos neutralizantes mais tardios. O vírus consegue estabelecer aquilo que se designa de set point, será o ponto mais baixo desta curva representada aqui a vermelho, que representa a evolução da carga viral ao longo da infecção. Este é um ponto extremamente importante no prognóstico da doença, uma vez que quanto mais elevado for este ponto, maior a probabilidade da infecção evoluir rapidamente. Existe também nesta fase uma recuperação ainda parcial da contagem de linfócitos T CD4 no sangue periférico. O controle inicial da infecção por VIH nesta etapa é atingida principalmente à custa da componente inata do sistema imunológico, o que leva à diminuição importante da carga viral. Logo após a infecção, as células dendríticas respondem através do reconhecimento de produtos víricos, nomeadamente os antigénios que descrevemos inicialmente, libertando citocinas com atividade antivírica, particularmente o interferão alfa e assim como o TNF-alfa, que inibem a resposta à replicação viral e a promoção da ativação da componente adaptativa da resposta imunológica. Várias outras células do sistema imune respondem à infecção por VIH. Estas células incluem células com atividade fagocítica, como são os monócitos, macrófagos, células dendríticas, células com atividade citolítica, como é o caso das células natural killer e dos neutrófilos, e de outras células apresentadoras de antigénios profissionais, as APCs, como é o caso das células dendríticas que apresentam antigénios à imunidade adaptativa. Como disse, é a atividade dos linfócitos de CD8 mais citotóxicos com atividade específica contra o VIH que controlam a virémia, principalmente matando as células infectadas pelo VIH, assim como produzem algumas citocinas que se ligam ao CCR5 e são, portanto, capazes de reduzir a capacidade do VIH que é libertado de umas células de infectarem outras células ainda não infectadas. Os linfócitos B respondem também a antigénios do VIH, produzindo anticorpos neutralizantes e que surgem principalmente depois do declínio da virémia.
Estes anticorpos neutralizantes neutralizam principalmente viriões livres, contudo, esses viriões, dada a sua capacidade replicativa, emergem rapidamente e escapam à neutralização dos anticorpos, produzindo variantes mutantes que não são reconhecidas por estes mesmos anticorpos. Sendo assim, a replicação viral contínua ao longo do tempo mantém-se o surgimento destes anticorpos tem uma importância diagnóstica bastante relevante. São detectados depois de 3 a 12 semanas do início da infecção. A infecção inicial é seguida por um período assintomático, também designado de latência clínica, durante o qual é mantido um nível mais ou menos constante de virémia e, na maior parte dos casos, assim se mantém durante anos até que a doença se torne clinicamente aparente. Durante todo este tempo, o vírus pode ser, no entanto, isolado a partir do sangue, do sêmen ou outras amostras ou fluidos corporais. Inicialmente acreditava-se que haveria muito pouca replicação nesta fase e daí a manutenção dos níveis quase constantes. Contudo, em estudos muito recentes comprovaram que a virémia é mantida a este nível à custa de uma resposta imunológica muito intensa e não por uma capacidade replicativa baixa do VH. Isto implica que o sistema imunológico é capaz então de controlar o vírus com algum grau de eficiência em fases relativamente iniciais, que podem durar alguns anos, mas que esta capacidade se vai perdendo ao longo do tempo. Do global dos doentes infectados, estima-se que mais de 60% destes indivíduos permaneça neste período de latência clínica durante o intervalo médio de 8 a 10 anos, após o início da infecção, até que se comecem a desenvolver manifestações significativas da doença. No entanto, nem toda a população segue este padrão. É esperado que praticamente todos os doentes infectados pelo VIH eventualmente desenvolvam aspectos clínicos desta infecção se não forem iniciado qualquer tipo de terapêutica dirigida. Contudo, alguns dos indivíduos infectados, entre 5 a 10%, desenvolvem doença clínica significativa poucos anos após o início da infecção, se não for iniciado esse mesmo tratamento. Estes tipos de doentes referem-se como progressores rápidos e têm habitualmente uma diminuição da contagem de CD4s de cerca de 75 a 60 CD4s por mês, em oposição aos progressores normais que têm um declínio de 50 a 90 células CD4 por ano. Aproximadamente 5% dos infectados não tratados mostram uma diminuição quase insignificante do número de CD4s durante um período de mais de 10 anos. Estes designam-se de não progressores apesar disso, a grande maioria desses doentes, após esse período prolongado, passa a manifestar a doença como os progressores normais. Estes progressores lentos têm uma descida de CD4 extremamente lenta e mantêm estabilidade clínica durante muitos anos. Como vimos nos slides anteriores, apesar de uma resposta imunológica robusta, este não é capaz de eliminar de forma definitiva o VIH dos indivíduos infectados. Várias são as razões que podem ser apontadas para este facto, incluindo a disseminação do vírus célula a célula que evita o reconhecimento por parte de anticorpos neutralizantes, a elevada taxa de mutações do vírus resultando em variantes de escape que conseguem eludir de forma muito eficaz a resposta mediada pelos linfócitos T citotóxicos e pelos anticorpos, a interferência na produção de citocinas a partir destas células, a própria integração do DNA proviral no cromossoma do hospedeiro, que, como se sabe, é uma forma muito eficaz de eliminar a intervenção do sistema imunológico, e o estabelecimento de reservatórios de infecção persistente, que se tornam verdadeiros santuários, uma vez que evitam a intervenção do sistema imunológico, como é o caso do sistema nervoso central. A resposta do sistema imune é então incapaz de acompanhar a taxa de multiplicação do vírus, assim como a taxa de emergência de vírus mutantes,
resultando então numa diminuição da funcionalidade e da produção de linfócitos T e B e, consequentemente, numa imunodeficiência. A imunodeficiência que caracteriza o estadio SIDA resulta da redução do número e da eficácia de linfócitos TCD4, tanto em termos absolutos como em termos relativamente à quantidade de linfócitos do tipo CD8. À medida que a doença progride, então, os doentes não tratados, o número de linfócitos TCD4 diminui drasticamente a partir de um determinado momento da evolução natural da doença e pode atingir níveis virtualmente de zero linfócitos TCD4. À medida que esta imunodeficiência vai progredindo ao longo também do curso da doença, também as infecções oportunistas vão se tornando mais frequentes, cada vez mais difíceis de tratar, aquilo que é considerado o verdadeiro estádio da SIDA. Um dos melhores marcadores para a severidade destas fases terminais da doença é a contagem absoluta de linfócitos TCD4. Habitualmente os doentes que são diagnosticados nesta fase têm normalmente um nível de linfócitos TCD4 abaixo de 200, apesar das infecções oportunistas poderem ocorrer para níveis de CD4 superiores a 200. Sendo assim, doentes com infecção por VIH em estadios avançados de imunossupressão podem manifestar uma ampla gama de infecções oportunistas que dependem não só da severidade da imunodeficiência, mas também do tipo de micro-organismos oportunistas que são comensais de uma determinada região ou localização. Algumas destas manifestações de SIDA podem variar então de acordo com a localização geográfica. Um exemplo frequente é o facto da histoplasmose e da coccidomicose disseminada serem uma complicação comum no continente americano, mais especificamente nos Estados Unidos da América, onde estes fungos são endémicos. Ao contrário, estas infecções são muito pouco comuns em áreas onde a doença não é endémica. A diversidade e a localização anatómica da infecção varia de doente para doente e o mesmo doente pode manifestar mais do que uma infecção oportunista. De longe, a infecção mais comum é a pneumocistose. Cerca de 50% dos doentes com SIDA manifestam esta pneumonia por pneumocistis girovecii, desde que não tenham recebido previamente terapêutica antirretrovírica ou naturalmente a profilaxia para a pneumocistose. As infecções oportunistas específicas estão associadas a diferentes níveis de CD4, de linfócitos de CD4. Se algumas doenças se podem manifestar para um intervalo bastante alargado de contagem de linfócitos TCD4, como é o caso da candidíase ou o caso do sarcoma de Kaposi, que está aqui representado à esquerda. Outras patologias são bastante mais específicas para níveis baixos de linfócitos TCD4. Por exemplo, as infecções fúngicas por criptococcus ou a pneumonia por tuberculose pode ocorrer para contagens de CD4 entre 200 a 50 células por milímetro cúbico. Já à medida que o nível de CD4 vai descendo, por exemplo, abaixo dos 50 CD4, é bastante mais frequente encontrarmos infecções por micobactérias atípicas, Mycobacterium avium, e também infecções por citomegalovírus. O citomegalovírus pode provocar uma corioretinite, que é uma das infecções oportunistas mais frequentes para níveis de CD4 abaixo de 50 e pode dar origem a cegueira unilateral ou bilateral. Aspectos muito sugestivos de herpes disseminado, de manifestações atípicas e mesmo a toxoplasmose, normalmente, tipicamente, também ocorrem para níveis de imunossupressão mais avançada. A palavra SIDA não significa a mesma coisa de ambos os lados do Atlântico. A classificação do estadio SIDA é diferente se estivermos na Europa ou nos Estados Unidos da América. Na Europa, a contagem de linfócitos TCD4 não entra para a definição de SIDA, mantendo-se sinónimo da ocorrência
de uma determinada infecção oportunista pertencente a esta lista que está aqui representada. Vou realçar que nesta lista não se encontram apenas infecções oportunistas, mas também algumas neoplasias definidoras de SIDA, nomeadamente os linfomas, o cancro invasivo do colo do útero ou o sarcoma de Kaposi. Já nos Estados Unidos da América, a definição de SIDA, para além da ocorrência do evento definidor de SIDA, classificado como classe C, existe também uma classificação que entra em linha de conta com o número de linfócitos TCD4, ou seja, um doente que esteja classificado como A3 encontra-se no estadio de SIDA, não porque tenha qualquer sintoma ou doença definidora, mas porque a contagem de linfócitos TCD4 se encontra abaixo de 200. No que diz respeito aos aspectos relacionados com o diagnóstico, é relativamente unânime que o VIH deve ser diagnosticado o mais precocemente possível, em fases mais iniciais da doença, para evitar o mau prognóstico do diagnóstico tardio em situações de imunossupressão avançada. Desta forma, o rastreio em assintomáticos toma aqui um papel fundamental. A maioria das sociedades médicas e científicas recomenda que o médico rastreie todos os adolescentes a partir dos 13 anos até aos 64 para a infecção por VIH, pelo menos uma vez na vida, como parte dos cuidados médicos de rotina. O rastreio deve ser repetido anualmente em alguns grupos de risco que tenham um aumento do risco de transmissão do VIH. Contudo, a frequência com que esse rastreio é feito deve ser mais apertado em alguns grupos epidemiológicos, nomeadamente os homens que têm sexo com homens ou os utilizadores de drogas endovenosas, que muito provavelmente beneficiarão de um rastreio com uma frequência de 3 ou 6 meses, a cada 3 ou cada 6 meses. O rastreio do VIH deve também ser incluído nos painéis de rotina pré-natal de todas as mulheres grávidas. Isto é um aspecto fundamental do ponto de vista da saúde pública e da epidemiologia da pandemia, uma vez que mais de 40% das infecções por VIH são transmitidas por indivíduos que não têm conhecimento da sua infecção por VIH. O diagnóstico laboratorial da infecção por VIH é feita através da detecção de anticorpos específicos para este vírus que surgem no plasma de doentes infectados e que aparecem alguns dias até algumas semanas após o início da infecção. Normalmente é possível detectar estes anticorpos imediatamente antes ou logo após o início de sintomas de um síndrome retrovírico agudo, mas o atraso do surgimento destes anticorpos foi já determinado em alguns estudos e hoje sabe-se que cerca de 5% dos doentes apresenta seroconversão aos 7 dias, cerca de 50% dos doentes infectados exibem anticorpos no período de 20 dias, mas mais do que 95% dos doentes infectados aos 90 dias terá certamente anticorpos em circulação. Existe, por isso, um período designado o período de janela, durante o qual, apesar do doente estar infectado, não é possível detectar anticorpos no seu plasma e, portanto, os primeiros testes diagnósticos que assentam apenas em anticorpos exibem aqui um período de janela bastante elevado em que o doente pode, de facto, estar infectado, mas sem diagnóstico. Ao contrário dos anticorpos, o RNA do vírus aparece poucos dias após, aparece no sangue, surge no sangue poucos dias após o início da infecção, e o antigênio P24, um antigênio específico, pode ser detectado também alguns dias após, um pouco mais que o RNA, mas poucos dias após o início da infecção. Por isso mesmo, os testes de rastreio atuais, modernos, de quarta geração, combinam a detecção dos antigénios com anticorpo, reduzindo então o período de janela. Os testes de amplificação de genética, os de Polymerase Chain Reaction, ou PCR, podem detectar o genoma viral e, portanto, seriam os métodos laboratoriais capazes de diagnosticar mais precocemente a infecção, mas são extremamente dispendiosos e, portanto, não são usados no rastreio.
Os anticorpos mantêm-se positivos e detectáveis para o resto da vida do doente infectado pelo VIH. A saliva também pode ser usada para diagnóstico, mas a taxa de falsos negativos é bastante elevada e, portanto, deve ser usado com precaução. Há aqui uma particularidade também que diz respeito ao diagnóstico do VIH nos recém-nascidos que nascem de mães infectadas. Uma vez que a IgG atravessa a placenta, é transferido para o feto, os testes de diagnóstico que utilizam a detecção de anticorpos não têm qualquer valor no diagnóstico do VIH no recém-nascido. Por isso mesmo, o diagnóstico é confirmado a partir ou da cultura ou da detecção do RNA do vírus, que é feito seriadamente nos primeiros dias de vida e, portanto, sabe-se que a positividade é cerca de 38% aos 48 horas de vida, mas às 4 semanas já ronda os 98%. Este é o fluxograma de diagnóstico aprovado pela Direção-Geral de Saúde. Os testes de anticorpos usados atualmente são extremamente fiáveis, com uma especificidade e sensibilidade que ultrapassa os 99%, e independentemente disso, dada a importância do diagnóstico e o impacto que tem, é sempre necessário a confirmação de diagnóstico com uma segunda amostra de sangue, portanto, sendo isto altamente recomendável. A confirmação é especialmente importante quando a probabilidade de pré-teste é relativamente baixa na população geral e, portanto, a quantidade de falsos positivos ou a proporção de falsos positivos é também mais importante. Na presença de um teste indeterminado, que surge com uma frequência relativa, é particularmente importante quando o doente não tem, numa população de baixo risco, não tem grandes riscos ou fatores de riscos para a infecção por VIH. Habitualmente a negatividade é confirmada usando um segundo método, sendo este segundo método o Western blot, em que são utilizadas proteínas do vírus separadas por gel de eletroforese e depois tratadas com anticorpos específicos para o VIH. É importante referir também que em populações de alto risco, em que há uma grande probabilidade do doente estar muito imunodeprimido, em situações raras há que recorrer a métodos moleculares de determinação da carga viral para a realização do diagnóstico. Depois do diagnóstico confirmado, habitualmente o doente é submetido a um teste confirmatório com anticorpos específicos para os dois tipos de VIH, VIH1 e VIH2. Segue-se depois a determinação, habitualmente, da contagem de linfócitos TCD4 para estadiamento imunológico e determinação da carga viral para determinar a carga viral, a virémia desse mesmo doente, assim como a genotipagem para determinação do subtipo do vírus, assim como a detecção de mutações de resistência muito importantes para a definição do esquema terapêutico a posteriori. Falando precisamente em esquemas terapêuticos, nós vimos atrás que a evolução da doença, da história natural da doença, era muito conhecida, mas poderá ser apenas revertida com a utilização de fármacos antirretrovíricos que dispomos na atualidade. Hoje em dia os esquemas enquadram-se nos esquemas antirretrovíricos ART, que se designam por serem esquemas antirretrovíricos ou tratamentos antirretrovíricos altamente ativos, com uma grande capacidade de recuperação do sistema imunológico, recuperação dos linfócitos TCD4 para níveis normais e supressão da carga viral ou supressão da virémia. Portanto, o vírus deixa de ser detectado na corrente sanguínea do doente. Portanto, sendo este o objetivo primordial da terapêutica antirretrovírica moderna. A recomendação para iniciar a terapêutica retrovírica hoje em dia é para todos os doentes com infecção por VIH devem iniciar o mais precocemente possível o esquema antirretrovírico e, obviamente, isto tem como objetivo a redução da morbilidade e da mortalidade associada à infecção por VIH. Nem sempre foi assim, como podemos ver historicamente, a terapêutica iniciava-se para níveis de CD4 específicos. Em 2003, todos os doentes só iniciariam tratamento para o VIH quando tivessem uma contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 200, mas isto, as recomendações foram evoluindo
e hoje em dia nós tratamos todos os doentes com uma infecção por VIH. O gráfico aqui à esquerda mostra os objetivos de uma terapêutica antirretrovírica ótima, ou seja, a recuperação rápida dos linfócitos TCD4 e, portanto, a diminuição da probabilidade de infecções oportunistas e a redução da mortalidade associada a essas mesmas infecções e uma redução com uma cinética extremamente rápida do número de cópias de VIH no sangue do doente e isto naturalmente que tem uma importância para além da redução da morbimortalidade associada à própria infecção, também um aspecto importante de saúde pública porque reduz rapidamente a possibilidade deste doente transmitir a infecção a outros. Os objetivos da TARF estão aqui resumidos: restaurar e preservar de forma sustentada a função imunitária, em primeiro lugar, portanto, ultrapassar a fasquia dos 200 células CD4 por microlitro de sangue, mas obviamente o objetivo é elevar a contagem de CD4 até aos intervalos normais. Conseguir uma supressão duradoura da replicação do VIH, aquilo que se designa de virémia indetetável, habitualmente abaixo do limite de detecção laboratorial, que são as 50 cópias de vírus por mililitro. Prevenir a infecção do VIH é o conceito de treatment as prevention, portanto, um doente que seja indetetável é também um doente que não transmite a infecção a outros. É um conceito extremamente importante hoje em dia, não só para bem da saúde do doente, mas também para a diminuição da pandemia, dos novos diagnósticos e, acima de tudo, também uma diminuição importante do estigma associado ao doente que vive com o VIH. Uma diminuição da mortalidade e da morbilidade associadas ao VIH. Isto tem a ver naturalmente com algumas das infecções oportunistas que são difíceis de tratar e que acarretam algumas sequelas na vida do doente. Preservar o estado de saúde, a autonomia e a melhoria da sua qualidade de vida. Neste slide estão representados os diferentes alvos terapêuticos. Este é precisamente o gráfico que usei para ilustrar o ciclo replicativo do VIH, agora com os diferentes alvos terapêuticos que estão aqui identificados dentro destas caixas a vermelho. Atualmente existem 6 classes de antirretrovíricos que incluem os inibidores da transcriptase reversa, que se dividem em 2 grandes grupos, os nucleosídicos e os não nucleosídicos, os inibidores da protease. Estes 3 grupos de fármacos foram dos primeiros a surgir na terapêutica antirretrovírica ao longo dos tempos. Temos depois também um grupo extremamente importante hoje em dia, que são fármacos de primeira linha, que são os inibidores da integrase do vírus, como foi o grupo de fármacos a surgir mais recentemente. Mas temos depois também terapêuticas que são consideradas de segunda linha, adjuvantes, nomeadamente os antagonistas dos receptores CCX5 e os inibidores da fusão do vírus. O tratamento em doentes naivos, ou seja, os tratamentos para doentes que nunca foram previamente tratados, geralmente consistem na associação de grupos destas classes, habitualmente 2 inibidores da transcriptase reversa do tipo nucleosídico, com um dos outros fármacos, habitualmente um inibidor da integrase, um inibidor da protease ou um outro inibidor não nucleosídico da transcriptase reversa. Esta é a linha temporal das ferramentas farmacológicas que temos à nossa disposição desde o início da pandemia. Foi um longo caminho percorrido, mas um caminho que foi necessário otimizar, introduzindo novos fármacos capazes de ultrapassar as várias mutações de resistência que foram surgindo ao longo da história terapêutica da pandemia do VIH. Destas cerca de 30 entidades químicas, há cerca de 11 que estão já ultrapassadas e raramente são prescritas. A supressão vírica conseguiu-se precisamente através da combinação de múltiplos fármacos com múltiplos mecanismos de ação e hoje em dia a escolha de fármacos é determinada por muitos fatores, nomeadamente a ocorrência de interações farmacológicas, a conveniência do esquema de tratamento, mas acima de tudo conseguiu-se um patamar de otimização terapêutica sem precedentes.
Apesar de não ser o objeto desta aula e, portanto, muitas dessas classes farmacológicas serão abordadas noutras unidades curriculares, nomeadamente a farmacologia, mas é importante referir que a terapêutica antirretrovírica assenta essencialmente numa coluna dorsal que inclui dois inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Há várias gerações que foram sendo introduzidas e otimizadas, primordialmente para ultrapassar alguns dos efeitos laterais com os da primeira geração, nomeadamente que dizem respeito à mielotoxicidade, à acidose lática, essencialmente por efeitos laterais relacionados com a toxicidade mitocondrial. Atualmente, os dois inibidores da transcriptase reversa mais usados são o abacavir e o tenofovir, ambos fármacos com uma atividade ótima para os esquemas de combinação antirretrovíricos. Habitualmente, estes inibidores da transcriptase reversa são combinados com o inibidor da protease. Hoje em dia, os inibidores da protease não são fármacos de primeira linha, porque são fármacos com muitos efeitos laterais, portanto, alguma baixa tolerância, mas apesar de tudo, foram fármacos muito importantes pela sua elevada barreira genética. Isto quer dizer que o vírus tinha que desenvolver várias mutações genéticas para se tornar resistente a esses fármacos. Os inibidores de primeira geração, os inibidores da protease, foram associados a heterogenia muito típica do VIH, nomeadamente a redistribuição do tecido adiposo corporal, provocando lipodistrofias que eram muito características nos doentes a cumprir esta terapêutica, e mais tarde surgiram como terceiro fármaco os inibidores da integrase, também com várias gerações, sendo que hoje em dia os fármacos de primeira linha são o dolutegravir e o bictegravir. Ao contrário dos fármacos anteriores, apresentam uma excelente tolerância, um bom perfil metabólico, com menos interações farmacológicas, uma elevadíssima barreira genética, mas mais recentemente foram detectados alguns efeitos no aumento de peso associado à utilização de inibidores da integrase, apesar de ainda ser controverso se este aumento de peso diz respeito efetivamente a um efeito do fármaco ou um retorno à saúde, porque na verdade o sistema imunológico destes doentes recupera de uma forma drástica. E portanto há aqui alguma mudança de paradigma na terapêutica do VIH. Passamos de precisamente fármacos com um baixo perfil de segurança, com muitos efeitos adversos, dificilmente tolerados pelos doentes, com esquemas múltiplos, com muitos comprimidos para serem tomados durante o dia, até que chegamos aos regimes de comprimido único, que incluem em si dois ou três fármacos, capazes de recuperar o sistema imunológico destes doentes e suprimir a carga viral do sangue do doente, tornando-o num estado ótimo de saúde e com uma esperança de vida que é igual à população geral. E isto é precisamente um dos problemas mais atuais e onde reside a mudança do paradigma. Estima-se que cerca de 73% dos doentes em 2030, dos doentes infectados por VIH em 2030, tenham acima de 50 anos de idade. E, portanto, aquilo que temos que abordar, os problemas que entram no consultório de alguém que trata doentes com VIH, hoje em dia, é precisamente os aspectos relacionados com o envelhecimento, as comorbilidades e a polimedicação, interações farmacológicas que surgem naturalmente para tratar essas mesmas comorbilidades.